Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia do IBADEP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Ensino e Pesquisa. E nós estamos ministrando esse mês sobre hermenêutica avançada, baseado no livro da instituição. Este curso ele faz parte do núcleo de teologia do campo eclesiástico da cidade de Peabiru, cujo pastor-presidente é o pastor Elias Anunciação dos Santos, e o diretor de educação cristã é o pastor Wagner Conceição. E nós estamos aí no 4º capítulo do nosso livro, já é o último vídeo já, né? E no último vídeo nós precisamos cortar meio rápido, houve um corte rápido ali no final, e nós vamos dar continuidade ao que estava sendo ministrado, que é sobre figuras de linguagem. Então eu quero que você nos acompanhe. Se você não é aluno, você vai adquirir um conhecimento, um saber. E se você é aluno, você deve ler o livro e ter o vídeo como subsídio para o entendimento. Nós paramos aqui em antítese, nós comentamos na aula passada o contraste, e íamos falar sobre a antítese, que é uma figura de linguagem. A tese é uma frase ou afirmação lógica que convence. Mas a antítese é uma tese que contradiz ou nega a afirmação. É uma tese contestada. Então a antítese é isso, né? É o contra a tese, é o antítese. Nós temos aí Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, um exemplo de antítese. Porta estreita versus porta larga. Então Jesus ele contrasta a ideia da facilidade da vida, essa vida hedonista, lá vão ter, com uma vida mais resignada, onde a pessoa ela tem que ter uma vida cristã de renúncia. Nós temos também Mateus 7, 17 e 18, árvore com maus frutos versus árvore com bons frutos. Então ali é uma antítese. Nós temos Romanos 6 e 23, que fala sobre o pecado, o pecado, morte, versus dom gratuito e vida eterna. Então ali é uma antítese ali, que não deixa de ser um contraste, mas a ideia é, além do contraste, é a antítese, porque é uma antitese. Nós temos aqui na página 210 o clímax. O termo clímax é uma figura de retórica que se origina do vocábulo grego clímax, que significa escala, graduação, progresso. Essa escala pode ser ascendente ou descendente. Então o clímax ele pode ter esse ascendente ou descendente. O clímax ascendente de João 15, olha só que interessante. Nós temos ali no versículo 4, nenhum fruto. Versículo 2, fruto. O versículo 2 e 4, mais fruto, vai produzir mais fruto. O versículo 3, muito fruto. E o versículo 16, fruto permanente. É o clímax. Ele foi de forma gradativa até chegar ao clímax de fruto permanente. Nós temos aqui provérbio. Provérbio é um ditado curto, sentencioso e axiomático. O axiomático ele fala de caráter axioma, evidente, manifesto, incontestável, cuja vivacidade está na antítese e na comparação, que repete constantemente os pensamentos dos sábios de modo a se fixarem na mente. Os provérbios podem ser metafóricos, enigmáticos, parabólicos ou didáticos. Então você pode ver que um provérbio, ele pode conter uma metáfora, uma antítese, metonímia, várias figuras de linguagem, e ainda assim ser um provérbio. É um ditado popular, algo assim. Nós temos também aqui na página 211 o paradoxo. O que é o paradoxo? Paradoxo é uma opinião, expressão, convicção contrária à comum. Então isso aí nós chamamos de paradoxo. Um exemplo nós encontramos em João, capítulo 12, versículo 24. É um paradoxo morrer primeiro
para viver depois. Então Jesus fala aí que usa esse paradoxo aí. Lá em Romanos 6, versículo 1 ao 4, fala do batismo, que nós morremos para o pecado, para vivermos para Deus. Então é um paradoxo. Né? É um paradoxo que mortos devam sepultar seus próprios mortos. Mateus 8, 22, é um paradoxo. É um paradoxo obedecer aos pais para seguir, aborrecer aos pais para seguir a Jesus. É um paradoxo. Né? É um paradoxo perder a vida para salvá-la. Marcos 8, 35. Antropomorfismo. Isso aqui é muito interessante, muito legal. O antropomorfismo vem de antropos, do grego, que significa homens, e a palavra morphos, né, que traz a ideia de forma. Então, o que é antropomorfismo? É a figura de linguagem que atribui a Deus, no caso da Bíblia, né, atribui a Deus formas humanas. Quando nós dizemos que Deus tem pé, Êxodo 24 e 10, Deus tem mãos, Josué 4 e 24, Deus tem boca, Números 12 e 8, e Deus tem coração, Oséias 11 e 4. Então é um antropomorfismo, atribui a Deus formas humanas. Temos também o antropopatismo, que atribui sentimentos, emoções humanas a Deus. Quando nós dizemos que Deus se arrepende, que Deus tem ciúme, né? Que o cheiro suave, ele sente cheiro como uma pessoa, ele anda e vê, ele se ira, né? Se entristece, Efésios 4:30. Então essas são figuras de linguagem. E para encerrar, nós temos aqui um comentário de como interpretar textos difíceis, né? Toda a prudência é necessário, não inventar, não achar, né? Não conseguiu entender, não pregue sobre ele. Né? E é muito interessante quando nós falamos de exegese, porque a exegese, né, você que é uma aluna, talvez vai entender bem o que é isso. Ou você também que é um cozinheiro, homem, também vai entender. A exegese são as ferramentas que você usa na cozinha. É a panela, o fogão, o tacho. Né? São ferramentas que você usa na cozinha. Mas quando você vai servir a mesa, você não vai servir na panela. Você não vai servir ali no fogão. Não. Você vai servir pessoas, né, convidados especiais. Você vai montar uma mesa, você vai colocar comida na travessa. Né, você vai usar talheres específicos ali. Então, a exegese, você prepara. A hermenêutica, você prepara a mensagem. Mas na hora de expor, você não precisa usar essas palavras que a gente falou. Você não vai usar antropomorfismo, antropopatia, a palavra em si, né? Metáfora, não precisa ficar falando esses termos. Você vai apresentar de uma forma simples e acessível ao ouvinte, aquele que está ouvindo a palavra do Senhor. Meus queridos alunos, assim nós encerramos esses vídeos comentando o livro do IBADEP, esse livro excelente, é um conteúdo maravilhoso. E eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Não se esqueça de orar por nós, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ajude a compartilhar os nossos conteúdos. Isso ajuda muito a gente, tá bom? Que o Eterno continue lhe abençoando, como diz em hebraico, né? Baruch Hashem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja contigo. Toda Rabá, Baruch Hashem, Lehitraot. Nos vemos em próximos vídeos aí.